5 mitos sobre o BRS Capiaçu que provavelmente você não sabia. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Neto Prado, consultor técnico da Prado Pecuária Lucrativa, professor na Escola de Pecuária Lucrativa, e sejam muito bem-vindos aos nossos 5 mitos sobre o BRS Capiaçu. Pessoal, eu vim aqui hoje para desmistificar algumas coisas que as pessoas pregam sobre o BRS Capiaçu. A gente tem 4 mitos aqui para desmistificar de forma técnica e mais um extra também. Então, como a gente explicou em vídeos anteriores, o capiaçu ele é um capim de capineira. Ele é um capim para corte, um capim com uma altíssima produtividade para propriedades, muito utilizado em pequenas e médias propriedades, porque ele possibilita um baixo custo de produção quando a gente vai implantar ele na propriedade. Principalmente quando comparado aí a uma silagem de milho, a gente planta milho para fazer silagem, ou plantar cana-de-açúcar para fazer silagem, a gente consegue fazer silagem com ele a um custo muito mais baixo. E vamos logo para o primeiro mito. Primeiro mito é de que ele é um material nutricionalmente melhor do que o milho. Isso, gente, é muito comum de acontecer quando a gente tem uma moda nova. E o capiaçu, gente, ele é moda, né? Ele é um capim de excelente qualidade, ele, quando utilizado corretamente, ele tem uma produtividade altíssima, porém, as pessoas estão julgando ele melhor do que ele realmente é. Então o pessoal está usando ele como moda e tem inclusive algumas pessoas pregando de que nutricionalmente o capiaçu ele é superior ao milho. Isso não é verdade. Quando a gente vai comparar materiais para ensilagem, eu sempre gosto de separar em 3 grupos. Eu gosto de separar, em primeiro lugar, o milho, sorgo, milheto para fazer silagem em cima, porque são materiais que têm também carboidrato de reserva como fonte de energia, então geralmente a energia deles e a digestibilidade deles é um pouco melhor, eu deixo eles em cima. Segundo lugar, material para ensilagem, cana-de-açúcar, ele tem também bastante carboidrato disponível para ter uma fermentação de boa qualidade, quando bem feita é uma ótima silagem também. E depois, num terceiro nível nutricionalmente mais baixo, as capineiras. Dentro das capineiras, e isso é uma informação soltada inclusive pelo site da Embrapa, o capiaçu ele tem uma concentração nutricional superior quando comparado a outras cultivares de capim-elefante. Ou seja, dentro da categoria das capineiras, o capiaçu é um dos melhores, se não a melhor variável para poder se utilizar. E isso eu concordo. Eu tenho visto muitas propriedades utilizar capiaçu com excelentes resultados. Mas quando você quer comparar esses resultados com outras capineiras, porque nutricionalmente ele é superior a outras capineiras. Segundo mito que a gente tem para hoje é pastejo. Gente, capiaçu não foi feito para pastejar. Eu recebo muitas perguntas qual a altura correta para poder pastejar o capiaçu, a altura de entrada e a altura de saída. Gente, não tem isso, a altura de entrada e a altura de saída. O capiaçu ele é capim de capineira. Atingiu a altura que você precisa nele, por exemplo, para corte de capineira, que a gente explicou que está entre 2,5 metros e 3 metros, você corta ele até embaixo, para você conseguir uma brotação de boa qualidade depois. Você não vai deixar a altura de reserva porque não é pastejo isso, gente. A gente não maneja ele entre 40 e 1 metro de altura, 40 centímetros e 1 metro de altura, igual se maneja o mombaça, porque não é o intuito desse capim. Tá bom? Então vamos tomar muito cuidado, ele não é um capim com propósito de pastejo, então não utilize ele para pastejo. Utilize ele para cortes, no caso de 50 a 70 dias, que vai dar entre 2,5 metros e 3 metros de altura, para corte verde, você corta e fornece direto no coxo. E de 90 a 110 dias de cultivo dele, que vai estar mais ou menos entre 3,5 metros e 4 metros, você corta para ensilagem, tá bom? Esses são os intuitos de utilização do capiaçu, não é para pastejo, tá bom? Capim de pastejo de porte alto, mombaça, paredão, miag, quênia, zuri. De porte mais médio, MG5, braquiarão, de porte mais baixo, decumbens, de porte mais baixo ainda, umidícola. Tem vários capins no mercado e muitos que eu não falei aqui ainda. Então você tem muitas opções. Pare de procurar cabelo em ovo. Passamos para o terceiro mito
que é muito falado. Ganhos elevados apenas com ele e proteinado no coxo. Gente, eu recebo tanta pergunta de pessoas falando assim: Neto, se eu colocar só o capiaçu e um proteinado de consumo de 0,1% do peso vivo, qual o ganho de carcaça eu tenho por dia? Presta atenção, o cara é tão confiante de que o capiaçu tem um nível energético gigantesco que ele já pula pro ganho de carcaça, como se fosse um tratamento intensivo. E, gente, proteinado de baixo consumo e capiaçu não é tratamento intensivo. Você está fechando o animal, provavelmente, ou está fornecendo capiaçu com o animal ainda a pasto para compensar a falta de pasto, mas o capiaçu, ele é um capim, assim como os outros capins plantados. Ele fornece carboidrato estrutural, que é o carboidrato, a principal fonte de fibra, principal fonte de energia para o animal, mas é a mesma energia que vem do capim. Não é uma energia muito alta, com digestibilidade muito alta. O capiaçu ele substitui diretamente o capim. E assim a gente consegue o mesmo ganho, ou talvez até um pouco menor, ou talvez até um pouco maior, mas a gente consegue dentro da mesma faixa de ganho de peso de se utilizar um proteinado de baixo consumo a pasto, com o capim como fonte de volumoso. Então os ganhos não são extremamente superiores, porque capiaçu não é ração. Assim como silagem de milho também não é ração, a silagem de cana-de-açúcar também não é ração. No caso, a silagem de milho ela tem a energia mais alta. Mas se eu fornecer somente silagem de milho e proteinado de baixo consumo, eu também não vou ter ganhos de confinamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente. O capiaçu ele é um excelente material, mas ele não é milagre, ele não é a resolução de todos os seus problemas. Tá bom? Ele é uma ferramenta para você. Aproveitando aqui para lembrar vocês, nós estamos com as inscrições abertas da Escola de Pecuária Lucrativa. A Escola de Pecuária Lucrativa é um ambiente onde você aprende com aulas quinzenais o como você pode deixar a sua fazenda mais lucrativa. É uma assinatura baratinha, o link está aqui na descrição. Aproveita para se inscrever agora, pessoal. Outro ponto, que é o nosso quarto mito de hoje, o capiaçu ele é ideal para ensilagem, né? Que é o processo de você transformar um volumoso em silagem. O processo de ensilagem depende de um material com uma matéria seca mais elevada. Então, geralmente, a gente busca pontos de coleta no milho onde ele esteja com 35, 36, 37% de matéria seca, coleta, ensila ele, é um material com ótima qualidade, não percola muita água do material, que é quando desce o excesso de água, ele leva um pouco de nutriente embora. Porém, o capiaçu, quando você deixa ele atingir o ponto máximo dele de corte, em torno de 4 metros de altura, ele ainda está com 20% de matéria seca. É bem mais baixo do que o ideal para ensilar. Quando você tem um material com muita água, ele é do corte um pouco mais difícil de fazer. Ele é um material que às vezes pode acabar embuchando a sua ensiladeira. E é um material que vai dar excesso de água dentro do processo de ensilagem que pode atrapalhar a fermentação. Então o que eu recomendo? Neto, você está falando então que ele é ruim para ensilagem? Não, só estou dizendo que ele não é o ideal para a ensilagem. Mas você vai ensilar o capiaçu. Quais cuidados você deve ter? Afiar as facas com frequência para manter o tamanho de partícula dentro do tamanho certo. Utilizar algum controle de matéria seca através de, por exemplo, uma quirela de milho para você equilibrar a matéria seca. Aí vai ficar um material excelente, não vai percolar água. Utilizar inoculantes. O inoculante em material que tem mais dificuldade de fermentação faz um efeito excepcional. Pode procurar na sua região inoculantes específicos para capim, né, para silagem de capim, e você vai encontrar uma infinidade aí de fornecedores e tem que procurar fornecedor idôneo na sua região, certo? E aí eu acho que você tem uma chance de ter um capim ensilado de ótima qualidade, tá? Ele é muito mais indicado para ensilagem do que, por exemplo, ensilar mombaça, ensilar paredão. Não são capins para ensilagem. Gente, separa as coisas. Capim de ensilagem é uma coisa, capim de pastejo é outra coisa, tá bom? Capim geralmente utilizado para pasto, continua utilizando para pasto. O capiaçu ele é um capim para corte e também para ensilagem.
E o último mito de todos é o mito de que eu, Neto, não gosto do capiaçu, né? Às vezes vocês veem eu falar com tanta ênfase, tentando quebrar as objeções que são trazidas para mim, de que o capiaçu ele é o salvador da pátria, e ficou essa impressão, eu já tive comentários de várias pessoas para mim, de que eu não gosto do capiaçu, e não é isso, gente. Muito pelo contrário, gente, eu acho que o capiaçu, ele é um capim que é uma ferramenta disponível pra gente no mercado, que oferece uma altíssima produtividade por hectare. A gente consegue, com esse volume, em pequenas propriedades, tratar muitos animais. A qualidade é superior. Isso é uma dificuldade que os produtores tiveram durante muitos anos. A gente tem capim-elefante, a gente tem o camerum, né? Que tem uma produtividade alta, mas com nível nutricional mais baixo. E o capiaçu, comparado com eles, tem um ótimo nível nutricional. Então eu sou a favor, sim, principalmente quando você for fazer na sua propriedade seu planejamento forrageiro para o período seco. Se você tiver capiaçu na sua propriedade, você pode usar ele a pasto, picado no coxo, com 50 a 70 dias, 2,5 metros a 3 metros de altura, jogado no coxo para o animal não judiar do seu capim e você conseguir manter a lotação na sua fazenda. Você pode muito bem fazer isso. E aí, com essa impressão que ficou que às vezes eu não gosto do capiaçu, eu venho trazer essa afirmação para vocês de que não é verdade. É simplesmente uma ferramenta de muito boa qualidade que deve ser comparado com os outros capins de capineira e que deve ser utilizado principalmente para reduzir o custo de produção de volumoso dentro da sua fazenda, tá bom? Então aprovo, ele é um capim de excelente qualidade e pode utilizar com orientação técnica e tendo plena noção desses 4 mitos que a gente falou aqui para trás, você vai ter só sucesso. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes aqui até agora e eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Forte abraço, até mais, tchau, tchau.